Então, ok. Então, bom dia a todos. Meu nome é Antônio Carlos Siqueira de Lima. A gente está dando início à defesa de tese de doutorado da candidata Anne de Almeida Silveira dos Santos, cujo título é Formulações híbridas numérico-analíticas para análise de transitórios eletromagnéticos em cabos subterrâneos e submarinos. A banca é composta por mim, Antônio Lima, aqui da COP UFRJ, pelo professor Antônio Carlos Ferreira, também aqui da COP UFRJ, pelo doutor Carlos Kleber Arruda, do CEPEL, pelo professor Maurício Luz, da UFSC, pelo professor Alberto Deconte, da UFMG, e pelo doutor Amaury Brito, Amaury Martins, da Universidade Católica de Louvain. Já agradeço de antemão a disposição dos senhores de ter participado dessa arguição, da leitura. Agradeço já de antemão os comentários e passo a palavra ao candidato. Se tem a palavra. Bom dia, eu gostaria de mais uma vez agradecer a participação de todos, em especial ao público da banca. Meu nome é Anne de Almeida Silveira dos Santos. Eu vou apresentar as principais contribuições, os principais resultados da pesquisa intitulada Formulações híbridas numérico-analíticas para análise de transitórios eletromagnéticos em cabos subterrâneos e submarinos, orientada pelo professor Antônio Carlos Siqueira de Lima. A estrutura dessa apresentação segue a estrutura do documento da tese, na qual eu apresento, primeiramente, as formulações analíticas e o método dos elementos finitos. As formulações híbridas foram desenvolvidas e aplicadas, e seguida das aplicações. Bom, a motivação desse trabalho passa por uma série de fatores. Em primeiro, as linhas subterrâneas têm sido amplamente utilizadas em substituição às linhas aéreas, devido ao aumento da demanda nos centros urbanos e para atender essa demanda, diminuindo o impacto visual e aumentando a confiabilidade dos sistemas, são utilizadas essas linhas subterrâneas. E, além disso, a utilização de cabos submarinos, muitas vezes umbilicais, tem se intensificado para a conexão de geração offshore, etc. Nós temos, com isso, a necessidade de representar as linhas subterrâneas e os cabos submarinos com modelos de linhas de transmissão que sejam suficientemente precisos e que considerem a dependência com a frequência, já que esses cabos estão sujeitos a fenômenos eletromagnéticos também fortemente dependentes da frequência. Alguns desafios de modelagem são associados a esses problemas, principalmente quando temos elementos próximos aos cabos subterrâneos, que precisam ser representados por modificar o entorno dos cabos, e a complexidade geométrica intrínseca dos cabos umbilicais submarinos. Com isso, o objetivo geral dessa pesquisa é desenvolver, avaliar e aplicar formulações híbridas que possam ser aplicadas a cabos subterrâneos e submarinos, que permitam a obtenção de parâmetros elétricos dependentes da frequência para análise de transitórios eletromagnéticos e que combine métodos analíticos e o método dos elementos finitos. Os métodos analíticos, por possuírem maior praticidade e menor custo computacional, e o método dos elementos finitos, com sua maior flexibilidade geométrica e possibilidade de incorporação de fenômenos como o efeito de proximidade. Para atingir esse objetivo geral, nós temos alguns objetivos específicos relacionados. Sistematizar as formulações analíticas e numéricas para o cálculo de parâmetros elétricos. Desenvolver uma formulação híbrida para cabos subterrâneos. Avaliar a consistência entre os resultados do método dos elementos finitos e da aproximação residente. Estabelecer critérios para a definição do domínio de cálculo do método dos elementos finitos. Desenvolver uma formulação híbrida para cabos submarinos. Aplicar as metodologias propostas a problemas de interesse prático. As formulações analíticas e o método dos elementos finitos fornecem a base que foi desenvolvido nesse trabalho.
Em relação aos cabos coaxiais, nós temos as impedâncias internas e admitâncias internas, os parâmetros unitários, calculados pela formulação de Shelton-Off, sendo os cabos utilizados nesse trabalho com duas camadas metálicas, o condutor e a blindagem. Os parâmetros de retorno pelo solo dos cabos subterrâneos podem ser obtidos pela aproximação quase-tempo. Para os cabos umbilicais, além da representação dos efeitos internos aos coaxiais que compõem esse cabo, já que nós temos aqui uma armadura metálica com as faces no interior dessa armadura, sendo cada uma delas um cabo coaxial. Além dos efeitos internos aos coaxiais, nós temos os efeitos relacionados à tubulação. A formulação de ametane permite a incorporação dos efeitos relacionados a essa tubulação e é aplicável a cabos com condutores uniformemente distribuídos em torno do centro. Para incluir efeitos do meio externo, pode ser utilizada a formulação de Shelton-Off quando os condutores são imersos no mar. O método dos elementos finitos é um método numérico para solução aproximada de problemas de valores de contorno. Nesse trabalho foi utilizado o Solvit Physics para utilizar esse método. E as interfaces utilizadas foram Magnetic Fields para impedâncias em baixas frequências, Electromagnetic Waves para impedâncias em altas frequências e Electric Currents para admitâncias. A divisão aqui entre as formulações de baixas frequências e altas frequências para impedâncias não tem uma frequência fixa e especificada para a sua limitação da aplicação, mas ela é dependente de cada caso a ser estudado, por isso nós vamos abordar mais à frente nessa apresentação. Nós temos também o cálculo dos parâmetros de propagação, a admitância característica, função de propagação e a matriz de propagação modal dependem das matrizes de impedância e de admitância que incorporam tanto os efeitos internos aos cabos quanto os efeitos do meio externo. Da matriz de propagação modal, nós podemos obter a constante de propagação, tem a parte real e a parte imaginária. Da parte real, nós obtemos a atenuação e da parte imaginária, podemos calcular a velocidade modal. Com essa base das formulações analíticas e dos métodos dos elementos finitos, foi proposta a formulação híbrida para cabos subterrâneos, que consiste na combinação de métodos para a obtenção da impedância e da admitância, das matrizes impedâncias e matrizes de admitância. Considerando que esses problemas podem ser divididos em duas partes, uma relacionada ao meio interno ao cabo e a outra ao meio externo. Para o cálculo dos parâmetros unitários internos, nós temos a formulação de Shelton-Off, que representa de forma eficiente os cabos coaxiais. Para os parâmetros unitários de retorno pelo solo, nós utilizamos o método dos elementos finitos, que permite a representação do meio externo, incluindo estruturas próximas e configurações de instalação, elementos que precisam ser representados no meio externo. O método de cálculo utilizado para impedâncias externas é similar ao procedimento analítico. Parte da injeção de uma corrente unitária ao contorno do condutor e o cálculo da impedância é feito pela razão entre o campo elétrico calculado e essa corrente de Coulomb. As formulações utilizadas para esse cálculo das impedâncias de retorno pelo solo são as formulações chamadas nesse trabalho de baixas frequências e altas frequências, que são implementadas na ferramenta dessas duas físicas. O que define a aplicação das formulações é a grandeza chamada comprimento elétrico, a limitação da aplicação dessas formulações. Comprimento elétrico é definido como
razão entre a maior distância entre dois pontos dentro do modelo e o comprimento de onda. Antes de eu apresentar o critério, esse daqui é o domínio de cálculo que nós utilizamos. Essa parte superior representa o ar e a parte inferior representa o solo. Aqui temos um exemplo de um caso monofásico. E o raio do domínio seria a distância do centro desse domínio até o final. Sendo essa camada que está destacada aqui separada, é uma camada onde nós aplicamos as ferramentas de ampliação artificial desse domínio. Pelo critério do comprimento elétrico, nós temos a indicação de utilizar a formulação de baixas frequências quando o comprimento elétrico é inferior a 0,1, de altas frequências a partir do comprimento elétrico de 0,01. E entre esses dois valores, nós temos a faixa comum aos modelos. Porém, durante o mestrado foi identificado um problema. O critério do comprimento elétrico, isoladamente, não garante a concordância entre as formulações na faixa comum. Aqui nós temos a aplicação da formulação de baixas frequências até o limite estabelecido, marcado pela linha vertical vermelha, e a formulação de altas frequências aplicada a partir dessa linha vertical verde. Aqui seria a região comum entre os modelos, e nós observamos que não é possível obter em nenhum ponto desses de frequência o mesmo resultado com essas configurações. Isso vai resultar em impedâncias, quando calculadas apenas pelo método dos elementos finitos. Aqui nós temos o cálculo também, né, a comparação com a formulação analítica. Mas nessa figura da direita, nós temos apenas o cálculo pelo método dos elementos finitos, e foi introduzida aqui, devido a essa diferença de valor entre as formulações na faixa de transição, uma descontinuidade artificial. Bom, após a ampliação do raio do domínio em altas frequências, para a aplicação das formulações em altas frequências, além de outros ajustes de informação, pelo critério de comprimento elétrico, a região indicada para a transição, ou a faixa comum, passou a ser aproximadamente 425 Hz até aproximadamente 13 Hz. Essa faixa está marcada. Porém, como a formulação de baixas frequências permanece válida acima desse limite, é possível obter uma transição mais suave, avaliando, comparando apenas os resultados da formulação de baixas frequências e de altas frequências em um limite um pouco superior ao indicado pelo critério do comprimento elétrico. É importante destacar que a extensão dessas formulações para toda a faixa de frequências não tem um significado físico, mas foi apresentada apenas para mostrar o comportamento dessa faixa estendida. Para o cálculo das admitâncias externas, nós utilizamos a física electric currents e o método da carga superficial, que indica a aplicação de um potencial de 1 volt na superfície externa do condutor. E o cálculo da admitância é realizado utilizando a carga superficial, a densidade de carga superficial, calculada pelo método dos elementos finitos. Para isso, é necessário a condição de contorno de potencial nulo, que é aplicada à parte inferior do domínio, que representa o som. E também aos demais condutores que não estejam sendo excitados pela tensão de 1 volt. No documento da tese, nós apresentamos primeiramente a aplicação dessa formulação híbrida a um caso monofásico, mas devido ao tempo de apresentação, vamos apresentar apenas um caso multifásico, que é o cenário baseado em configurações reais, incluindo uma fase reserva. Temos um sistema trifásico com uma fase adicional reserva. O caso com 4 fases apresenta, então, as impedâncias próprias apresentadas nessas figuras, comparando aqui os resultados do método dos elementos finitos
Com o resultado analítico da aproximação quase tem, nós vemos uma boa concordância entre os resultados. Também nas impedâncias mútuas. Aqui eu apresento a impedância mútua entre os cabos 1 e 2, como exemplo, já que as demais mútuas apresentam o mesmo comportamento similar. Para as admitâncias próprias, nós vemos também uma boa concordância entre os resultados na maior parte da faixa de frequências, com uma discrepância aqui a partir de aproximadamente 1 MHz entre as condutâncias dos dois modelos. Para as admitâncias mútuas, nós vemos, mais uma vez, essa discrepância entre as condutâncias mais destacada nas altas frequências. Porém, nas capacitâncias já aparece um efeito diferente. Uma discrepância entre os resultados em frequências um pouco inferiores e podem estar relacionadas tanto ao efeito de proximidade quanto à definição do raio envolvido de cálculo para as admitâncias externas. Para as admitâncias entre os cabos 1 e 3, nós temos uma boa concordância entre os resultados e apenas uma discordância entre eles nas altas frequências para o cálculo das condutâncias. E para o caso das admitâncias mútuas entre os cabos 1 e 4, temos uma discrepância maior, um resultado mais distorcido da aproximação quase tem nas altas frequências. Para a obtenção do modelo completo, pode ser utilizada a formulação híbrida que foi proposta. Nela, os parâmetros internos são obtidos analiticamente e combinados aos parâmetros externos. A partir dessas matrizes que incorporam efeitos internos e efeitos externos, podemos obter os parâmetros de propagação. Aqui nós apresentamos as velocidades modais, que comportam também, mais uma vez, entre a aproximação quase tem e o método dos elementos finitos na maior parte da faixa de frequência, assim como a admitância característica e a função de propagação. Nós temos aqui uma diferença pequena entre os modos entre abordagens, as duas abordagens, que aparece apenas aqui na admitância característica. Em relação aos cabos submarinos, também foi aplicada uma formulação híbrida, definida pela combinação de métodos para a obtenção das matrizes de parâmetros unitários. Nesse caso, nós temos as impedâncias envolvendo o meio interno e o meio externo, essa divisão de problemas interno e externo, enquanto nas admitâncias o problema é apenas interno, já que o meio em que o cabo está inserido é um meio condutivo. Os parâmetros unitários internos, nesse caso, estão sendo calculados pelo método dos elementos finitos, já que o interior do cabo é que representa o desafio do detalhamento geométrico. E o método dos elementos finitos permite a representação detalhada de geometrias complexas e do efeito de proximidade. Já os parâmetros unitários de retorno do meio externo, calculado pela formulação de Shelkonoff para condutores no mar, considerando cabos envolvidos apenas por água no mar. No cálculo das impedâncias internas, nós temos a utilização da física magnetic fields do console. E essa impedância é calculada pela razão da tensão induzida no condutor pela corrente imposta à seção reta desse condutor. Como nós estamos modelando a parte interna do cabo pelo método dos elementos finitos, o domínio de cálculo é limitado às dimensões do cabo em si. Então, as condições de contorno são aplicadas ao contorno do cabo. Para o cálculo das admitâncias internas, nós utilizamos mais uma vez a física electric currents e o método da densidade de carga, que é o mesmo método que foi utilizado para as admitâncias externas nos cabos subterrâneos.
Aqui nós aplicamos esse método, essa formulação híbrida, ao cabo tripolar, possui 3 cabos coaxiais, cada um com condutor e blindagem, e uma armadura de aço. No documento da tese são apresentados os resultados das impedâncias internas. Aqui nós vamos apresentar apenas as capacitâncias internas para respeitar o tempo de apresentação. Nesses dados, nesses resultados, nós observamos que nos elementos que são relacionados ao interior dos cabos coaxiais, nós temos uma boa concordância em resultados praticamente coincidentes entre os métodos analítico e numérico. Assim como na capacitância relacionada à armadura, a própria da armadura, que seria o elemento 7 e 7 da matriz, uma boa concordância também. Porém, as maiores discrepâncias estão associadas aos termos da matriz PP, da formulação diametânica, podendo estar relacionadas ao efeito de proximidade. Essa matriz PP é relacionada ao interior da tubulação. Os resultados obtidos pelo método dos elementos finitos para os parâmetros internos unitários puderam ser validados a partir de testes realizados em um cabo tripolar 12/20 kb de 2.500 metros, enrolado na bobina. Esse cabo, durante os testes, foi excitado por uma fonte baseada em inversor, no circuito em que as blindagens estavam conectadas à armadura em aberto, a fonte conectada entre 2 condutores no emissor e a tensão medida entre esses condutores, lá no receptor. Aqui apresento um dos resultados desse teste. Em vermelho, nós temos a entrada, a excitação do cabo. Em azul, o resultado experimental medido. E as linhas tracejadas verde e laranja apresentam os resultados que foram calculados, simulados, a partir das matrizes de impedância e admitância calculadas pela formulação analítica e pelo método dos elementos finitos. Nós observamos que ambos os métodos analítico e numérico reproduziram adequadamente a resposta experimental. Agora nós vamos para a parte de definição do raio do domínio para o cálculo das admitâncias externas no método dos elementos finitos. No cálculo dos parâmetros externos pelo método dos elementos finitos, em cabos subterrâneos, os meios semi-infinitos precisam ser truncados. Com isso, é necessário definir o raio do domínio que delimita esse domínio de cálculo. No caso das admitâncias, domínios muito extensos violariam as hipóteses da formulação. E, além disso, nós temos que os resultados são sensíveis à escolha do raio do domínio. Para tanto, é necessário, então, um critério independente da representação explícita do meio externo para a definição desse parâmetro. E a referência adotada nesse trabalho foi a aproximação quase térmica. Primeiramente, no documento da tese, é apresentada o estudo ou a avaliação desse parâmetro, do comportamento desse parâmetro, em um sistema monofásico. Aqui nós vamos focar no sistema trifásico. Foi utilizado, então, um sistema trifásico em configuração horizontal plana e foi avaliada a variação dos parâmetros profundidade dos cabos, raio externo do cabo, a distância entre os cabos e a condutividade e a permissividade do solo. Partindo-se da hipótese de que seria possível representar ou chegar a uma expressão da forma beta vezes t, em que t é a hipotenusa do triângulo formado pela profundidade dos cabos e a distância entre eles, foi realizada a comparação entre a aproximação quase tem e o método dos elementos finitos para a determinação desse multiplicador beta constante. Como muitos parâmetros estão relacionados aqui, muitos elementos dessa matriz de admitâncias, nós decidimos priorizar
a reprodução das capacitâncias mútuas entre cabos adjacentes. Em primeiro lugar, por quê? A admitância entre cabos não adjacentes, aqui na figura, cabo 1 e 3, sofre maior influência do efeito de proximidade, por mais linhas de potencial sendo distorcidas entre os cabos 1 e 3 em comparação aos cabos 1 e 2. Considerando que a aproximação quase tem não considera o efeito de proximidade entre os cabos no cálculo das admitâncias, isso acaba distorcendo os resultados. Além disso, um único valor do multiplicador beta não é capaz de produzir as condutâncias e capacitâncias com a mesma precisão. E como as capacitâncias apresentam maior compatibilidade entre a aproximação quase tem e o método dos elementos finitos, decidiu-se priorizar as capacitâncias entre cabos adjacentes. Aqui eu apresento um exemplo da influência do raio do domínio nos resultados, para mostrar que existe um valor de raio do domínio que maximiza a compatibilidade entre os resultados da aproximação base-T e do método dos elementos finitos. Na direita, nós temos um caso com a profundidade de 3 metros e a variação do raio do domínio, a variação do multiplicador beta entre 1,28 e 1,34 foi suficiente para chegar a resultados compatíveis entre as duas formulações. Por outro lado, em outro caso, com a profundidade de 1,5 m, a variação do valor de beta não seria suficiente para levar a resultados próximos da aproximação quase térmica. Isso indica que é necessário estudar a compatibilidade entre as formulações. Quais casos eu posso realmente utilizar como base para a comparação, a fim de definir uma expressão que define o raio do domínio. Mais 2 exemplos aparecem aqui. Na esquerda, eu tenho a profundidade dos cabos de 1,5 m e a distância de 30 vezes o raio externo. Os resultados da aproximação quase tem aparecem bastante distorcidos. Já na direita, nós temos um outro caso com a maior profundidade e menor distância entre os cabos. E nesse, sim, eu tenho uma boa compatibilidade entre as formulações. A partir do conjunto de casos que foi analisado, chegamos à conclusão de que esse critério de compatibilidade precisava envolver não apenas a profundidade e não apenas a distância entre os cabos, mas o critério precisava envolver as duas variáveis. Então, chegamos a D sobre H menor que 1,019, válido para distâncias entre os cabos de maior que 3 vezes o raio do condutor, raio do cabo. Com isso, a proposta para a definição do raio do domínio respeita a essa expressão beta vezes T, e foi identificado que o valor ótimo de beta varia com a condutividade do solo. Por isso, foi necessário dividir o valor de beta em faixas de aplicação relativas à condutividade dos cabos. Além disso, a condutividade do solo. Além disso, foi necessário dividir também entre as profundidades dos cabos inferiores a 2 metros e superiores a 2 metros. Os parâmetros da validação da geometria foram esses, relacionados ao critério de compatibilidade, que eu acabei de apresentar, e os valores testados nos parâmetros do solo. A partir das formulações que foram apresentadas, nós temos algumas aplicações. A primeira delas é a avaliação dos efeitos de dutos e túneis em linhas de transmissão subterrânea. A partir do mesmo caso de 4 fases que foi apresentado anteriormente, nós apresentamos 2 outros casos. O primeiro, em que os cabos são alocados em dutos individuais, então nós temos os cabos e apenas o duto. E o segundo caso, em que esses dutos individuais, contendo os cabos, são alocados no interior do túnel. Ambos, duto e túnel, são preenchidos por materiais que ajudam na opacidade dos cabos. A partir da formulação híbrida para cabos subterrâneos,
foi possível chegar às matrizes de impedâncias e admitâncias e calcular os parâmetros de propagação. Aqui nós observamos a comparação entre os cabos enterrados, caso os cabos apenas em duto, e nos cabos que, o caso que inclui os efeitos do. Nós vemos que o efeito dos dutos e dos túneis existe no modo terra, mas é muito mais pronunciado no modo entre blindagens. Assim como nas admitâncias características e também na função de propagação. Também foram analisados os sistemas com 4 fases para avaliação dos efeitos de dutos e túneis nas sobretensões de blindagem a partir da excitação do modo entre blindagens. Por esse circuito aqui, uma aplicação de um degrau unitário. 3 cenários foram analisados. Primeiro, numa subseção de 250 metros. Segundo, para uma seção principal correspondente a um ciclo completo de transposição de 1 quilômetro. E o terceiro, um ciclo sem a transposição de blindagens e o mesmo segmento de 1 quilômetro. Para a avaliação inicial dos resultados, nós temos a comparação entre o resultado do método dos elementos finitos com a formulação quase tempo no cálculo dos parâmetros sistêmicos. E nós temos uma boa concordância entre as formulações, com diferença da tensão máxima inferior a 3%. Em relação ao efeito das configurações de instalação, para subseções nós temos que os dutos alteram a frequência dominante das curvas, enquanto os túneis elevam as sobretensões de blindagem. Como maior comprimento no segmento sem transposição de blindagens, nós vemos que, sem a transposição, as sobretensões são maiores. E, como já era esperado, ao empregar o ciclo completo de transposição, nós temos a redução das sobretensões de blindagem. Uma outra aplicação da formulação híbrida para cabos submarinos é a modelagem de um cabo umbilical de controle de geometria complexa, em que a flexibilidade geométrica do método dos elementos finitos é necessária. Nesse cabo, nós temos no interior da armadura nós temos 4 pares blindados, contendo um par de condutores e uma blindagem comum que envolve esses 2 condutores. A partir da formulação híbrida que foi apresentada, nós podemos calcular os parâmetros de propagação. Na velocidade, nós vemos um grande agrupamento de modos, e em altas frequências, nós temos apenas 4 de modos distintos. Na função de propagação, nós ainda conseguimos observar esse agrupamento, porém, nós já vemos alguma mais diferença entre os modos. A partir dos resultados desse modelo completo que foi obtido pela formulação híbrida para cabos submarinos, foi possível desenvolver e testar modelos simplificados para ensaios de PDR, considerando que os cabos de controle operam em baixa tensão, então existe um acoplamento reduzido entre os pares blindados, que os testes de TDR são realizados em cada par blindado separadamente. O TDR está realmente reflexometria no domínio do tempo. Então, nesses testes, não é necessário excitar ou medir condutores de pares blindados diferentes ao mesmo tempo. Além disso, não é necessário reproduzir o comportamento exato das respostas. E, então, as simplificações são permitidas desde que preservem os instantes de reflexão, porque a localização dos defeitos pelos testes de PDR depende justamente dos instantes de reflexão observados no teste. No modelo simplificado, nós temos os parâmetros modais com
3 condutores, então 3 modos de propagação. Aqui eu apresento a velocidade e a função de propagação. Esse modelo simplificado também pode ser validado a partir de resultados de ensaios de TDR em um cabo com 2 trechos, o riser e o flow. A esse cabo foi aplicado um pulso de 200 volts, com duração de 1 tempo segundo, imposto a um dos condutores do terminal emissor, com uma resistência da fonte de 70 ohms. A carga que estava conectada a esse cabo foi modelada com uma resistência de 3 kΩ e a armadura considerada aterrada, foi mantida aterrada. Um dos resultados do teste é apresentado nessa figura. Nós temos em verde o resultado que foi medido, em azul o resultado simulado sem falha e em vermelho o resultado simulado por falha. As 3 curvas apresentam uma reflexão positiva referente ao final do cabo. Seria a soma dos 2 trechos riser e flow, 6.099 metros. Enquanto apenas as curvas medida e simulada por falha apresentam a reflexão negativa referente ao final do trecho riser. E aqui foi, então, simulada uma falha fase-fase de 200 ohms ao final do riser. Esses resultados de distância do início do cabo até o ponto de falha são relacionados à velocidade do modo mais rápido, que foi obtida nas simulações dos cálculos. Por fim, as conclusões. As principais contribuições desse trabalho foram o desenvolvimento da formulação híbrida para o cálculo das matrizes de impedância e admitância das linhas de transmissão subterrânea, o detalhamento da aplicação do método dos elementos finitos ao cálculo das impedâncias e admitâncias de retorno do solo, incluindo critérios para a seleção das formulações em função da frequência, as expressões para a definição do raio do domínio para o cálculo das admitâncias de retorno do solo, buscando compatibilidade com a aproximação fase-tempo, a avaliação da influência de dutos e túneis sobre os parâmetros de propagação, respostas temporais e sobre transmissibilidade, e a extensão da metodologia híbrida à modelagem de cabos umbilicais de geometria complexa, incluindo a avaliação de modelos simplificados para testes de TDR. As conclusões principais envolvendo cabos subterrâneos são: a formulação híbrida para cabos subterrâneos permite considerar a influência de elementos do meio externo no modelo das linhas de transmissão subterrânea. A formulação apresentou boa concordância com abordagens analíticas, nos casos em que a comparação é fisicamente possível. A metodologia proposta para a obtenção dos parâmetros unitários de retorno do solo por meio do método dos elementos finitos melhora a concordância com os resultados da aproximação fase-tempo. Os dutos modificam principalmente a frequência dominante dos transitórios, enquanto túneis elevam as sobretensões de blindagem. E a transposição de blindagens reduz as sobretensões. Em relação aos cabos submarinos, nós temos que a formulação híbrida para cabos submarinos permite a modelagem de cabos umbilicais de geometria complexa e é possível empregar um modelo simplificado para representar cabos umbilicais de controle em testes de TDR, reproduzindo adequadamente os instantes de reflexão. Para trabalhos futuros, nós listamos alguns no documento da tese e alguns deles estão apresentados aqui. É a obtenção experimental das impedâncias e admitâncias em cabos enterrados por meio de medições. A análise dos parâmetros de retorno pelo solo, considerando a variação dos parâmetros do solo com a frequência. A extensão da formulação híbrida a aplicações subterrâneas em solo estratificado. E a avaliação da expressão proposta para o raio do domínio em diferentes configurações. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para as discussões. Obrigada.